Internet para quem te quero. Nesses tempos de pandemia, a gente sempre dá um jeito para encontrar os amigos. E aqui nesse momento eu tenho a alegria e tenho a satisfação de receber aqui no meu perfil, no perfil do F. Carvalho, dois grandes amigos, duas pessoas que eu admiro. O Hernani Jetirana, de Pedro II, que é o grande agitador cultural daquele município, professor, escritor, um homem que realmente mobiliza a cultura lá em Pedro II. E também vamos conversar com o professor Wellington Soares, essa pessoa que Parnaíba já conhece, pelo seu trabalho na realização do Salip em Teresina e do Salipa, do Salão do Livro, aqui em Parnaíba. Ele que é um dos fundadores do Salão do Livro de Parnaíba, tem uma intimidade com aqui o público parnaibano, e eu tenho aqui o prazer e a alegria muito grande de recebê-los aqui nessa live e dizer para os nossos amigos que nós vamos conversar sobre tudo. Vamos conversar sobre pandemia, vamos conversar sobre política, vamos conversar sobre cultura, enfim, não tem limite para a nossa conversa, para o nosso bate-papo aqui. E você que está aí assistindo na sua casa, a nossa live, nos dando a alegria, a satisfação de nos acompanhar, nós informamos que nós também vamos interagir com vocês. Vai ter comentários aqui, os comentários de vocês. Eu vou aqui colocar as perguntas, as impressões que os nossos amigos têm aí de casa, perguntas para o professor Wellington Soares, para o Hernani, para mim. Eu saúdo aqui, portanto, a todos vocês que estão agora nos assistindo. Nós já temos aqui um número bom de pessoas assistindo, e eu queria pedir para vocês que estão assistindo para que também compartilhem conosco, né? Para que compartilhe conosco nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Ajude, faça com que essa live, com que a nossa mensagem chegue ao número maior de pessoas, porque nós vamos conversar sobre assuntos bastante interessantes, né? Um abraço para o coletivo Pedro II, um abraço para todos que estão nos assistindo nesse momento. Enfim, vamos lá. Boa noite, professor Hernani Jetirana. Como é que está de quarentena aí em Pedro II? Boa noite, meu caro Carvalho, professor Wellington. Rapaz, a quarentena ela tem altos e baixos, né? E um momento alto é isso, quando a gente pode virtualmente se encontrar com os amigos, bater um papinho. E especialmente agora que deu uma chuvinha aqui, a temperatura deu uma baixadinha, então ficou que bom. Muito legal. Muito bom. E aí, professor, nesse período de quarentena, o senhor tem assistido muitas lives, muitos artistas, como é que tem sido aí? Eu já estou dando aula, né? Aí para você, Carvalho, um querido amigo, Jetirana também, prazer. Com quem nós criamos lá o Salip 2, né, em Pedro II. Muito bom. Uma grande satisfação, não é? Olha, Carvalho, é um momento de se reinventar, não é? Eu acho que é um momento de grande aprendizado para todos nós. Nós nunca tínhamos vivido uma experiência como essa, não é? Tem coisas boas e tem coisas negativas também, né? Negativas o fato da gente não poder se encontrar, abraçar as pessoas, né? Beijá-las, né? Nós que somos extremamente afetuosos, né? Os brasileiros, de um modo geral, né? Quer dizer, eu estou sem ver os netinhos, né? Você tem uma ideia. Minhas filhas aparecem aqui, quando aparecem, eu tenho que cumprimentá-las lá de fora. Então, elas têm o maior cuidado, porque eu já sou da terceira idade, né? Já tenho 62 anos e faço parte do grupo de risco, né? Hipertenso, né? Então, elas têm o maior cuidado comigo, né? Eu não posso nem botar a cabeça fora da janela, que se elas souberem, elas dão uma bronca. Já estão me dando bronca, né? Já estão me dando bronca. Ao mesmo tempo, é um momento assim que eu estou aproveitando para ler muito, para assistir filme, ouvir música, não é?
eu acho que é um momento de redescoberta da gente. Estou participando de alguns concursos literários no país, não é? Pô, que bom. O Natan tem me colocado em contato com esses concursos, participei do 247, vai sair o resultado, não é? Sim. Daqui a alguns dias. Participei também do Itaú Cultural, que era para escrever um mini conto relatando um pouco essa experiência, e vou me inscrever no de Portugal. Eu acho que é uma coisa, cara, que está bombando no Brasil e fora do Brasil, são esses concursos literários, tanto na prosa quanto na poesia. Então, é um momento de grande aprendizado, de descoberta. Eu acho que nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. O mundo vai ser outro, não, professor? Vai ser outro, o mundo vai ser outro, vai nos surpreender, Tomara que essas mudanças no mundo, elas venham acompanhadas também da mudança no próprio ser humano, porque eu acho que o que precisa mudar mais é o ser humano, se tornar mais solidário, mais fraterno, tá entendendo? Ele perceber que muitas coisas que ele valorizaram no passado não tem importância nenhuma diante desse vírus, da pandemia, do isolamento social, e ao mesmo tempo nos preocupa, porque se esse vírus ele é produto da natureza, imagine quando eles soltarem aí os vírus fabricados nos laboratórios, né? Então vai ser uma loucura, eu acho que nós não vamos ter mais sossego daqui para frente, isso me deixa bastante preocupado. Eu estou pensando até em montar um mini hospital dentro de casa, não é? Porque ter respirador, ter UTI, ter o escambau, né? Mas contanto que ficar dependendo também da saúde pública, de plano de saúde, é uma loucura. Nós não podemos nem contar mais com isso, né? Professor Hernani, é verdade que o Festival de Pedro II foi adiado? O deputado Wilson Brandão, ele soltou uma nota pública hoje na página social dele, do Facebook, o prefeito Aldemar Martins, o governador Wellington Dias, e eu até brinquei, né? Na mesma hora que eu li, a gente fica um pouco triste, porque Pedro II já tinha todo um know-how sobre o festival, haja vista que desde que o festival se instaurou em Pedro II, uma nova dinâmica nos negócios, a visibilidade da cidade se tornou muito mais extremada, tudo mais, e de repente, pela primeira vez, por conta desse vírus aí, né, tudo foi parado. E eu coloquei na minha conta no Facebook uma brincadeira dizendo que a minha livraria, propaganda, né, a Cruviana vai fica à vontade para fazer o virtual. O festival virtual de Pedro II. Mas, assim, as pessoas... a proporção que a coisa foi ganhando uma certa, eu digo assim, a pandemia, né? A proporção que ela foi ganhando, os noticiários, as pessoas estão percebendo que realmente é uma coisa universal, né? Em todo o mundo. E nós também, como professores, pessoas que pensam, usamos as nossas redes sociais para divulgar, para informar, porque nesse momento, nada melhor do que o caminho da ciência, né? O caminho que tem essa informação gabaritada. A gente percebe que o Pedro II-dense, desde o começo, houve uma grande parte de pessoas que compreendeu a gravidade, e uma outra que naquela coisa do São Tomé, né? Veio para crer. Mas as normas aqui estão bem duras, na medida do possível, as pessoas estão respeitando não ir para a rua, tudo mais. E aí é isso, né? Quer dizer, essa coisa que ninguém nunca pensou, como falou o professor Wellington, a gente nunca pensou que isso fosse acontecer dessa maneira. Às vezes, dessa maneira. Eu me sinto assim dentro de um filme, né? É como se, de repente, aquelas coisas hollywoodianas viessem na minha cabeça e eu, meu Deus, assim, como é que a gente está... porque ninguém tem a resposta, né? Você vê os cientistas, olha, observa ali as matérias, tudo é muito novo, tudo é muito inusitado. Mas, de qualquer modo, eu já vejo a ciência avançando, tendo conhecimento de como o vírus se comporta. E é bom, a informação sempre é bem-vinda num momento como esse. É verdade. Aqui eu queria aproveitar, Carvalho, essa deixa aí do Hernani,
para falar que foi uma medida acertada, não é? Do Wilson Brandão, do prefeito, do governo do estado, em adiar um evento que, vamos dizer, reúne milhares de pessoas. Não é brincadeira, não. Eu conheço muitos festivais, não só aqui no Piauí, mas fora do Piauí, e Pedro II é um dos melhores festivais do país, né, em termos de atrações musicais, de presença de público, não teria a mínima condição. E é uma decisão que está sendo tomada em nível nacional, estão praticamente suspensos todos os festivais, todos os shows, todas as feiras literárias, as baladas literárias. Agora mesmo conversei com o Marcelino Freire, que é o idealizador da balada literária lá em São Paulo, ele e o Nelson Maca em Salvador, e nós decidimos que vamos adiar também a balada literária, mas não vamos deixar de realizá-la. Só que vamos realizá-la de forma remota, virtual, mas contanto que ela aconteça. E aí está acontecendo uma coisa interessante. Todos os eventos, todas as feiras literárias estão sendo levadas para novembro. Então, de maneira que vai haver aí... Um boom. Vai ter um boom literário. Um boom de eventos, novembro, tá certo, e dezembro. Só que nós não sabemos como é que vai ser a evolução do vírus até lá. Ontem nós tomamos conhecimento que existem já pesquisas de 3 vacinas, não é? Mas, ao mesmo tempo, surgiu aí uma outra informação dando conta de que vem uma segunda onda, do coronavírus, e que essa segunda onda viria muito mais forte, seria muito mais letal. Então, são coisas que nos preocupam bastante. Mas eu acho que foi uma decisão acertada. O Salip aqui também foi adiado, Então, acho que está todo mundo tomando essa decisão. O mais importante é preservar a saúde, até porque todos nós constatamos que o coronavírus não é uma gripezinha, como o número do Bolsonaro. Eu estava lendo aqui no portal... E nem tampouco é um vírusinho, de pouca malignidade, Ou seja, é realmente um vírus que tem um potencial de matar muito grande. Muito grande. E que realmente as coisas não estão para brincadeira. Infelizmente, aqui em Parnaíba, professor Hélio, aqui em Parnaíba, nós temos uma realidade que é preocupante, porque nós temos as recomendações da Organização Mundial de Saúde sendo obedecidas e recomendadas pelo governo do Estado e pela Secretaria de Saúde, mas, por outro lado, nós temos ações contraditórias da Prefeitura de Parnaíba, que, se por um lado está tomando algumas providências, várias providências relacionadas ao combate na área da saúde, por outro, o próprio prefeito estimula as pessoas a desobedecerem às medidas de segurança e de isolamento. Isso causa muita preocupação e a gente não sabe até que ponto isso vai influenciar aqui na cidade de Parnaíba no que se refere ao contágio. No momento, a cidade está, eu diria que conseguindo segurar a onda, está conseguindo enfrentar a crise com, digamos assim, com muita coragem e respeitando a parte da população, mas é claro que também existem aquela parcela que acha que tudo isso é uma brincadeira, que tudo isso é apenas algo inventado por alguém, ou seja, a politização da crise, a politização da crise, da pandemia. Isso é muito triste, isso acontece no Brasil todo. Acho que o Brasil é o país que mais politiza essa questão, e isso está causando muitos prejuízos, tanto que o Brasil hoje é o terceiro país no mundo em número de pessoas infectadas com coronavírus. Não é o país mais populoso, mas já é o terceiro país que tem o maior número de pessoas infectadas, já ultrapassando a barreira dos 16 mil, já chegando nas 17 mil pessoas mortas pelo coronavírus.
E tudo isso parece que não choca uma parcela da população. Tudo isso parece que é visto como algo, uma quimera, algo que não pode acontecer conosco, que não pode acontecer com a nossa família, que não pode acontecer na nossa cidade. Infelizmente, a gente percebe que está acontecendo isso, né, professores? Olha, eu gostaria só de atualizá-lo aí, Carvalho, que já são 17.971 óbitos. Então, nós estamos nos aproximando já de 18 mil óbitos no Brasil, não é? E pela primeira vez o Brasil passa de 1.000 mortes por dia. Então, isso é extremamente preocupante, né? O Bolsonaro fala que é uma vizinha, e o Monsanto aí, que é da mesma linha, não é? E é até estranho, porque ele é um médico, não é? Fala que se cura o coronavírus tomando simplesmente água, né? Pois então, é. são pessoas que vão na contramão das orientações da Organização Mundial da Saúde. Olha aqui essa notícia, professor. Aqui no portal UOL, Notícias UOL. Com mais de 1.000 mortes em um dia, Brasil tem um óbito a cada 73 segundos. Ou seja, a cada 1 minuto e 13 segundos, uma pessoa morre de coronavírus aqui no Brasil. E o lamentável é que nós temos perdido muita gente na área cultural, não é, Jetirano? Muita gente na área cultural. Rapaz, inclusive aí o Sérgio Santana, o Aldir Blanc, não é? O professor Sinésio estava dizendo que esse vírus ele tem um viés assim, né, cultural. Realmente, né? Uma coisa incrível. A poeta, a Olga, né? A poeta, né? Nós a perdemos também ao coronavírus, né? Extremamente lamentável. Agora, sim, por exemplo, tem essa coisa de ser... Por que é coronavírus, né? Porque tem a família dos vírus, que é corona, e foi descoberto no ano de 2019, né? Tá certo. E você falou na questão da segunda onda, eu já ouvi falar até em terceira onda, porque o RNA dele vai se modificando, né? E às vezes é o seguinte, você consegue mantê-lo ali naquela população, mas algumas pessoas aí começam novamente a reinfectar. Então, realmente é um... E no Brasil nós temos a peculiaridade de que nós temos, ao mesmo tempo, um pandemônio, né? Como alguém falou. O Brasil é o único país do mundo onde você tem uma pandemia associada a um pandemônio. Pandemônio. Né? Quer dizer, a convivência entre pandemia e pandemônio. Então, você vê no mundo aí 273 nações do mundo, onde praticamente todos os presidentes, todos os primeiros-ministros estão na linha de frente, acalmando a população, levando uma palavra de tranquilidade, ao mesmo tempo redistribuindo renda. Eu estava vendo agora que na própria Índia, o governo indiano garante com que pode, com que o dinheiro chegue na mão do cidadão. O governo argentino dando, assim, né, um show, um termo inapropriado, mas nesse caso, sim. Está fortunas. Está achando as grandes fortunas e fazendo com que o dinheiro chegue na mão daqueles menos favorecidos. Ao passo que no Brasil, a gente tem realmente essa coisa aleatória, não há um comando, e aí a gente tem que parabenizar aos governadores que tomaram a dianteira, sobretudo os governadores do Nordeste, né, que estão aí fazendo o comitê, que eu sempre acompanho. Então, realmente, é aquela coisa. A gente tem que lutar, se prevenir, lutar contra o vírus e, ao mesmo tempo, tendo a toda hora, por parte de quem não poderia fazer jamais, levando uma palavra de descrédito, uma palavra de que você tem que ter... você não pode ser covarde, você tem que se expor ao vírus. Isso é altamente contraditório. Mas também dizer que isso é a ponta do iceberg dessa manifestação obscurantista, que estava aí numa região abissal da espécie humana, e veio ganhando, de um tempo para cá, uma certa notoriedade. E aí você tem, o topo disso são os terraplanistas, por exemplo, o pessoal que é contra a vacina, o pessoal que desdenha da ciência.
E o que eu acho interessante aí é que a sociedade está percebendo que o que vai dar solução a esse problema, não é? É a ciência, ou seja, são os estudos. Não é simplesmente, vamos dizer, a fé, a platanice, de forma nenhuma. E ficou evidente, pelo menos para as pessoas, vamos dizer, que percebem o que está acontecendo, a importância de se ter um estado de preocupação social nesse momento. Ou seja, se não fosse o sistema SUS, mantido a duras penas, não é? A nossa situação estaria bem pior, porque a rede privada atende apenas aos seus clientes, não é? Enquanto que o grosso mesmo, tá entendendo, é atendido pelo SUS. Eu acho que fica evidente que sem a proteção do Estado, não só no aspecto da saúde, mas no aspecto também econômico, sem a proteção do Estado, nós não temos saída, porque a gente observa que as nossas elites, né, sobretudo as elites econômicas, financeiras, elas são extremamente mesquinhas, ou seja, elas são gananciosas, elas não estão nem aí para o sofrimento do povo, para a distribuição de riqueza, de renda. Vocês acompanharam que nessa ajuda emergencial, o próprio governo federal, o Bolsonaro, queria uma ajuda apenas de 200 e poucos reais. Se não fosse a bancada de oposição, aí capitaneada aí pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, não é? Pelo PDT, não é? Nós não teríamos chegado a essa ajuda. E o que eu acho mais interessante é que aquela proposta do Eduardo Suplicy, que até pouco tempo era, de certo modo, motivo de piada, de chacota, a proposta de renda mínima, né, de que o Estado destinasse a cada pessoa uma renda através da qual ela pudesse sobreviver, está vindo à tona. Ou seja, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Ou seja, ou se distribui melhor a riqueza, ou se taxa as grandes fortunas, ou nós não vamos ter escapatória. Professor, o senhor levantou um tema que eu tratei há algumas semanas no artigo que eu publiquei nas redes sociais, onde eu trato dessas questões. O SUS, o Sistema Único de Saúde, e o CadÚnico, que são ferramentas de Estado que têm sido bastante atacadas e vilipendiadas pelos governos, pelos políticos da direita e até da extrema-direita e até mesmo da direita, esses mecanismos, eles têm sido de grande importância, de grande valia nesse momento. Através do CadÚnico, que é o Cadastro Único, o governo federal ele vem conseguindo fazer com que os recursos do benefício assistencial cheguem rápido lá na ponta, cheguem rápido lá onde as pessoas que estão precisando. Ou seja, é uma ferramenta criada no governo do presidente Lula, né? Na época, parece-me que era o ministro Patrus Ananias, e esse CadÚnico, ele vinha sendo atacado, né, pelos governos, pelos políticos da direita, especialmente agora pelo governo Bolsonaro, mas esse sistema, é ele que está servindo hoje para irrigar as camadas mais pobres do recurso que está sendo disponibilizado. Recurso esse, professor Hélito, que não está sendo disponibilizado não porque o foco desses governos sejam os pobres, mas o foco desses governos é a economia. E existe, né, um entendimento que já era bastante aceito, inclusive defendido pelo ex-presidente Lula, de que a economia não se pode fortalecer a economia sem fortalecer as pessoas pobres, sem fortalecer aqueles que não teriam condições de competir no mercado. E essa ferramenta, essa forma de agir do governo Bolsonaro, que eu diria que isso é inclusive um modo de agir de governos ditos socialistas, ou seja, a distribuição de renda,
é que está sendo a solução nesse momento para evitar que a crise econômica seja maior. Ou seja, um governo liberal, no sentido mais puro da palavra, no sentido mais tosco e mais antigo da palavra, está tendo que se render a ferramentas criadas por governos, né, ditos que eles dizem ser socialistas, que eles dizem ser comunistas, né, mas quando, na verdade, são apenas governos que sempre atenderam o dispositivo constitucional de beneficiar, de apoiar aquelas pessoas mais pobres. Ou seja, não é nada mais, nada menos do que colocar em prática a Constituição Federal nos seus princípios relativos a apoiar as pessoas, apoiar a dimensão humana das pessoas, reconhecer a dimensão humana das pessoas. Então, é isso que eu acho. O CAD único está sendo uma ferramenta importante nesse momento, o SUS está tendo importância muito grande nesse momento, e o Estado, que seria o Estado defendido pelo atual governo, que seria um Estado mínimo, né? Esse Estado mínimo não está resolvendo o problema e nem tem capacidade, nem teria capacidade de resolver a crise que nós estamos vivendo hoje. Nós temos sim que ter um Estado necessário, um Estado que faça o que precisa ser feito, né? E não um Estado mínimo para atender os interesses dos empresários gananciosos, o interesse dos capitalistas, o interesse do grande capital. Nós temos que ter um Estado que atenda à necessidade do povo, à necessidade da população. E é isso que nós estamos vendo nesse momento. O governo Bolsonaro, que é um governo de direita, e um governo de extrema-direita, e um governo liberal, ultraliberal, está tendo que se render a ferramentas que foram criadas pelos governos do PT. Deixa aí o Jetirana aí se pronunciar. Não, pois é, porque, assim, essa pandemia ela veio revelar uma série de cenários, né? Por exemplo, Boris Johnson, ministro foi acometido internado na UTI de um hospital público e veio depois de curado do problema elogiando o sistema de saúde. Quer dizer, um homem que até há uma semana atrás, antes de ser acometido pela Covid, ele era radicalmente contra o Estado, queria diminuir, até na maneira de muito calastrão e tudo mais. Então, assim, você vê-lo pela televisão, moderando que o acolheu, a enfermeira e o sistema público de saúde, e o neoliberalismo deu o que tinha de liberal, tão apregoado por que ela própria elite, a gente está vendo que não tocam o país. Eu até chegaria a dizer que eu tenho saudade da 70, por aí assim, quando, pelo menos, ela tinha uma visão de país, para coisa em relação ao Brasil. Hoje em dia, você vê a bandeira norte-americana, bandeira Israel, no meio lá dos gatos pingados. Então, repare, a gente tem lido vários cenários possíveis na pós-pandemia. E um deles, aí não sou eu que digo, até aqueles tigres lá de Wall Street, tem também, que a gente tem que ler todos os caras, né? Crescendo de informação. Então, o próprio pessoal de Wall Street, onde ali a matriz do capitalismo, algumas, se não medidas ainda, mas algumas maneiras de pensar. O vírus, ele tem todo um viés de classe social. Ele foi trazido para o Brasil por uma classe média estagiando, e aí contamina o porteiro, contamina a empregada doméstica, contamina a moça que limpa a casa. Esse pessoal acometido da doença vai para a favela, leva o vírus para a sua casa. Tanto é que, se você pegar a média aí,
ele está agora, o vírus está agraciando as camadas populares. Então, o professor Hector tem muita razão no que falou. O sucateamento do SUS, apesar de toda essa campanha, ano após ano, de que chamavam o SUS de susto, e, na verdade, quando você lê sobre o SUS, os artigos, é o melhor sistema de saúde do mundo. Tanto é que, para o Brasil, de vez em quando, vem comissões de fora, de outros países, estudar. O que falta é estruturá-lo melhor. E aí também, nós, população, sabemos dos homens públicos que daqui para frente, pelo menos, a gente trate com carinho, direcionando verbas para que esse sistema realmente consiga dar toda a potência de que ele é capaz. E nesse momento, quando a gente vê a nossa enfermeirazinha ali, às vezes até sem material adequado, colocando a vida em risco, o médico ali respolegando sem poder, porque as condições são mínimas, para cada um de nós, cidadãs brasileiros, colocar a mão na consciência e lutar por essas coisas que são nossas. Eu sou uma pessoa que me classifico como realista otimista. Eu sou um realista otimista. Então, a proporção que você vai ganhando umas camadinhas de informação, que você lê um Paulo Freire da vida, com todo carinho eu digo isso, você não pode mais perder a sua esperança. Então, pé no chão, cabeça nas nuvens. Eu espero muito que a gente aprenda com essa pandemia. É claro, o vírus é biologia, o vírus só quer se reproduzir, só quer reproduzir o seu DNA. Quem faz a leitura, essa leitura é feita a partir da classe a qual a gente pertence. Então, eu quero que nós, professores, que nós que temos um pouco mais de informação, difundidores de informação, a gente tome essa luta para nós, porque é uma coisa que está na vida. Eu tenho muito lido sobre bioeconomia, uns nomes que são neologismos aí, né? Necropolítica, porque esses termos ficam muito assim, só nos meios acadêmicos, e às vezes a gente não trabalha isso no nosso aluno, aos nossos jovens. Não que ninguém vai bater a cabeça de ninguém, que eu não acredito nisso. A gente fica meio de fora, meio ali, meio acomodado, e num momento como esse, a gente vê que a massa é um pouco desconexa, mas mesmo assim, a gente vê, né, nessas mídias mais alternativas, que, por exemplo, as favelas, a torcida agora do Corinthians, aquela barragem ali, né, em São Paulo, na Avenida Paulista, quando peitou de frente os nazistas. Isso é muito interessante. Então, eu espero que a gente tive muito aprendizado, e é um aprendizado dolorido, né? É muito, mas eu sou um realista otimista. Ok, professor Carvalho, é interessante. Eu costumo dizer que uma das minhas alegrias, que eu vou levar aí para a vida inteira e após morte, é não ter votado nessa anta do Bolsonaro, né? É não ter contribuído com a sua eleição. Porque nós sabíamos no que iria dar. Daí eu me senti cada dia mais orgulhoso de ser nordestino e, sobretudo, ser piauiense, porque o Piauí, proporcionalmente, foi o estado que deu maior votação ao Haddad, não é? Naquela época, nós já discutíamos a escolha entre livros e entre armas, e nós estamos constatando hoje que a solução passa pelos livros, ou seja, passa a ciência, passa pelo conhecimento, passa pelo saber. Armas, nessa hora, não adianta nada, você não mata o vírus, tá certo, com armas, tá certo, com tiro. Aquele gestinho dele era apenas uma encenação para enganar a trouxa, porque não tem cabimento nenhum, tá certo, na atualidade. Ou seja, o cenário mudou completamente. Nós estamos precisando de cientistas, de pesquisas, e ele, nessa sua visão distorcida, acabou retirando recursos, não é, das pesquisas, retirando verbas, né, de bolsas de estudo,
né, passou a ter um preconceito em relação aos intelectuais, à ciência, não é, aos artistas, do modo geral. E isso é extremamente lamentável. Você mesmo falou aí no cadastro único, no CAD único, você vê que serve para tudo, serve para a Bolsa Família, serve para os financiamentos, para as políticas públicas, serve também agora para a isenção da taxa no Enem, porque se a família do aluno está inserida no cadastro único, ela automaticamente já tem direito à isenção. Ou seja, é uma medida extremamente positiva e que foi implantada no governo Lula e Dilma, né? Nós estamos agora diante de uma grande questão, né, que é sobre o adiamento ou não do Enem. Manter o Enem nessas datas definidas pelo governo federal, o Enem impresso nos dias 1º e 8 de novembro e o Enem digital nos dias 22 e 29 de novembro, então há um clamor nacional que essas datas devem ser adiadas, porque elas vão mantidas essas datas, tá entendendo? Elas vão aprofundar as desigualdades sociais, elas vão prejudicar os alunos das escolas públicas. Mas você observa, você pega esse ministério do Bossal, que eu costumo falar, é Bolsonaro, não é Bolsonaro, não, é Bolsonaro. Entendeu? Você praticamente não tem ninguém que se aproveite desse ministério. O único que tinha, que era aproveitável, era o Mandetta, que estava conduzindo bem a gestão da saúde, né? Em plena pandemia, ele resolve tirar o Mandetta, não é? Coloca outro, né? Quer dizer, que não durou menos de um mês. Então, nós temos, em plena pandemia, vivendo essa tragédia, nós já tivemos o quê? Nós estamos no terceiro ministro, e agora o provisório é o militar. Quer dizer, a capacidade dele, a inteligência dele é uma outra coisa, é focada em uma outra coisa. Quantos médicos bons, tá entendendo, nós temos no Brasil? Quantos pesquisadores, quantos cientistas? Mas ele quer simplesmente impor a pauta dele. Ou seja, de colocar o mercado à frente da vida. Isso a sociedade brasileira não vai aceitar. E o Supremo Tribunal, o STF, agiu corretamente em dar essa autonomia aos estados e aos municípios. Não adianta, eu nunca vi o Estado obrigar estados e municípios, até mesmo o paciente, a tomar o remédio. Ou seja, essa é uma capacidade do médico. Quer dizer, essa é uma coisa que passa pelo conhecimento, pelo saber. Você vê que os dois praticamente caíram por não se sujeitarem a essa imposição do Bolsonaro, né? Então, eu acho que a própria classe média, aqui eu quero render as minhas homenagens a todos os profissionais da saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos psicólogos, porque essa doença não está afetando só na questão dos óbitos, não é? Mas psicologicamente está nos afetando profundamente, não é? Essa coisa de você viver enclausurado em casa não é uma coisa saudável. Você aguenta por um certo tempo, mas depois você não tem como aguentar isso daí, não é? Então, eu quero render minhas homenagens a todos os profissionais da área da saúde e chamar a atenção dos médicos, que quase todos eles apoiaram o Bolsonaro. A classe médica, que é ligada à classe média alta, não é? Quer dizer, acabou acreditando nessas falácias, nessas baboseiras do Bolsonaro. Achar que com a arminha, você está entendendo, ia resolver todos os problemas do país. Não é por aí, não, pelo amor de Deus. Ou seja, um presidente que não é capaz de dialogar com os governadores, e eu não estou falando só os governadores de esquerda, não, os governadores de um modo geral. Você vê que todo dia ele briga com alguém. A gente começa a perceber que o maior inimigo do Bolsonaro não são os adversários. É ele mesmo. Quer dizer, é ele e os seus famílias, que é uma família de milicianos, é uma família de crime organizado, é uma família que
vamos dizer, apoia, entendeu? Que não presta nesse país, não é? Que tenta encobertar a própria, os crimes, não é? Você veja, haja vista aí a tentativa de interferir da Polícia Federal, coisa que foi bacana, o Moro, não é, que perseguiu o Lula, não é? Que mandou prender arbitrariamente o Lula, sem prova, só tinha convicções, né? Ele reconhecer que nos governos petistas não houve interferência na Polícia Federal. Olha que coisa bacana a gente ouvir isso do Moro. E ele vai penar, o calvário dele começou agora. E não vai ter fim, ele vai experimentar tudo aquilo que ele causou ao Lula, a sua família, a morte da dona Marisa, porque foi responsabilidade do Moro, tá certo? De toda aquela trupe, né, de Curitiba, eles vão pagar caro, o Moro vai pagar caro. Ele está começando a sentir na própria pele o que é você não estar, tá certo, controlando a situação, não está no poder. Como é que a justiça, tá certo, ela age, né? Ainda bem que, vamos dizer, o mundo dá muitas voltas. Você vê agora vamos dizer, a declaração do Marinho, se eu não me engano, o nome dele é esse daí, né, que comandou a campanha do Bolsonaro, né? Quer dizer, toda essa podridão, esse lixo, tá entendendo? Essa sujeira está vindo à tona. Isso é bom para o país sair mais limpo dessa situação. O mundo não gira, ele capota, né, professor? Ele capota. Olha, eu tenho observado o seguinte, que estamos sem som aqui, eu não estou te ouvindo, não. Jatirana, você está me ouvindo? Me ouvindo agora? Está me escutando? Agora sim, Então, o sistema de justiça no Brasil, hoje, tem ferramentas para investigar e para levar adiante toda a persecução penal, graças às ferramentas de investigação de transparência que foram fortalecidas ou criadas nos governos Lula e Dilma. O fortalecimento da Polícia Federal, o fortalecimento do Ministério Público, a própria lei da delação premiada, que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Ou seja, são diversos mecanismos legais que vêm permitindo com que o que existe de podre seja esclarecido, desde que os órgãos não sejam aparelhados como o presidente Bolsonaro está tentando nesse momento. Eu até quero acreditar que ele não consiga. Eu quero acreditar que a Polícia Federal é um órgão de Estado e é forte e é formado por profissionais que realmente colocam a sua carreira e a Polícia Federal acima de tudo. Eu acho que o presidente vai ter muita dificuldade realmente em controlar a Polícia Federal. Eu não acredito que ele vá conseguir o intento dele, né? Porque a Polícia Federal, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, com certeza, hão de reconhecer que antes não existia a condição de transparecer para a opinião pública o que existia de corrupção. A corrupção de antes, ela sempre existiu, mas sempre foi escondida, sempre foi abafada, sempre foi passado panos, né, em cima dessa corrupção, e hoje nós temos uma situação em que, se o presidente da República, se os governos não interferirem politicamente, nós temos um sistema de justiça capaz de levar adiante grandes investigações e esclarecer fatos como nunca se viu nesse país. Ou seja, a coisa que nós estamos vendo desde o governo do presidente Lula, em que até mesmo setores do governo dele foram, digamos assim, investigados e inclusive presos por conta da transparência que o governo dele criou e deu condição para que acontecesse. Então, nós temos hoje a situação em que o Brasil tem as ferramentas e tem instituições que realmente estão aparelhadas e preparadas para levar adiante grandes investigações. Nós só precisamos que o presidente da República, que é uma das grandes autoridades, ele pare com essa tentativa de interferir na Polícia Federal, de interferir, de aparelhar os órgãos.
agora quer aparelhar o STF com 2 ministros no final do ano. Enfim, é um negócio muito louco, é um negócio que está acontecendo no Brasil que nunca se viu, e nós percebemos que aqueles que sempre o apoiaram continuam apoiando, né, a parcela significativa continua apoiando, a despeito de que nós temos também um percentual muito grande de pessoas arrependidas que perceberam que realmente não fizeram a melhor escolha nas últimas eleições presidenciais. Não é verdade, professor Hernani e professor Wellington Soares? Olha, eu estava vendo outra coisa, professor Wellington, é que o ministro da Educação, o ministro Weintraub, ele disse, eu não sei se é verdade, não sei se é fake news, ou não sei se vocês já escutaram ou já leram essa declaração dele, de que o Enem não foi feito para acabar com as desigualdades. Eu nem acredito que o ministro da Educação tenha dito isso. Vocês ouviram isso? É verdade? Olha, eu ouvi e lamentei bastante. Isso só prova o desconhecimento dele em relação ao Enem. Como é que funciona o Enem, como é que foi criado, como é que se tornou o maior vestibular do país, não é? Ou seja, ele, na realidade, não é um educador, ele não é um professor. Não é? Ele não pertence à classe. Não é? Ele desconhece a realidade do magistério brasileiro. Ele vem do mercado. Então, é um homem que vem com a finalidade de privatizar as nossas universidades públicas. Isso está claro, é patente, não é? Porque, se você for observar, quando se transformou o Enem, que era apenas um sistema de avaliação do ensino médio, em um exame, tá certo? É um instrumento de seleção para o ingresso no ensino superior. Você observa que, a partir dali, a gente já começa a combater as desigualdades. Porque, antigamente, os estudantes, aqueles filhos de classe média, de burguesia, quando, vamos dizer, ocorriam os vestibulares, eles saíam peregrinando pelo país inteiro. Eles iam a Fortaleza, eles iam a Recife, eles iam a São Paulo, eles iam ao Rio de Janeiro, enquanto que os nossos alunos das camadas pobres, né, excluídas, eles não podiam, vamos dizer, participar dessa maratona. Então, isso daí já dava mais vantagem aos alunos de escolas particulares. Então, o Enem hoje é um vestibular unificado. O aluno não precisa mais sair da sua cidade, do seu estado, para concorrer a uma vaga, por exemplo, na USP, né, ou na UFRJ, ou na UNB. Ele aqui mesmo, de acordo com a sua pontuação, ele escolhe a universidade que ele quer cursar. Quando nós tivemos também, tá certo, a aprovação das cotas, foi uma forma também da gente diminuir o que? Essas desigualdades, esse fosso de desigualdade. E é bom hoje nós sabermos que, pela primeira vez, o número de alunos provenientes das camadas pobres, ou seja, os pretos, os pardos, superam, vamos dizer, nas universidades públicas, o número de alunos provenientes das classes, vamos dizer, ricas, das classes brancas, não é? Isso é fruto de quê? Tá certo? Das cotas. Que vocês lembram que eles diziam que era uma coisa sacana, uma coisa para privilegiar quem não tinha conhecimento, quando os estudos hoje provam que os alunos cotistas eles são tão capazes e se formam com notas iguais ou até mesmo superior aos alunos não cotistas. Olha que coisa interessante, não é? Então, o Enem toma uma série de providências no sentido de não acabar, porque não tem como acabar numa sociedade de classe com as desigualdades sociais, mas pelo menos reduzir. Então, ele desconhece profundamente isso daí. Ou seja, ele quer, e ele já declarou isso daí, que a universidade seja apenas para uma elite, seja apenas para os 30%, deixando de lado, vamos dizer, que mais necessita da universidade pública. Ou seja, e havia uma distorção, porque esses alunos de classe média, de burguesia, estudam o ensino médio, até o ensino médio em escolas particulares, e quando iam para o ensino superior, eles preferiam as universidades públicas.
que são as melhores avaliadas. Quando os nossos alunos das escolas públicas estudavam até o ensino médio de escola pública e acabavam indo para uma faculdade. Então, essas distorções, elas o quê? Elas acabaram. Então, ele desconhece essa nossa realidade. Mas é um ministro que não conversa com os reitores das universidades públicas, é um ministro que não conversa com os secretários estaduais de educação, ele não escuta o próprio CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação dos Estados, ele não escuta os estudantes. O caso, por exemplo, a UNE deveria ser ouvida nesses momentos, né? Ou seja, ele toma as decisões arbitrariamente. Ano passado, sem pandemia, já houve a confusão que houve. Imagine vocês, né, com toda essa confusão da pandemia e com esse privilegiamento dos alunos das escolas particulares. Porque os alunos, 40%, para vocês terem uma ideia, 40% dos lares brasileiros, das residências brasileiras, não dispõem de nenhuma forma de acesso à internet. Ora, quer dizer, qualquer exame, você sabe que ele só é democrático se os concorrentes disputarem mais ou menos em pé o quê? De igualdade. Ele diz assim, não é para acabar com as desigualdades sociais, mas também não pode aprofundar as desigualdades sociais. O Enem não foi feito para aprofundar as desigualdades sociais. Foi feito também para reduzir essas desigualdades sociais. Quer dizer, nem isso ele percebe. E vai quebrar a cara, porque, por exemplo, nós vamos ter aí o Enem digital. Como é que será feito esse Enem digital? O aluno vai fazer isso na sua própria casa? Ou ele vai para a escola? A escola hoje, tá certo, com os alunos das escolas públicas, tem disponível esses equipamentos para fazer uma prova digital? É claro que ainda é um projeto experimental que atinge somente 100 mil vagas, não é, no Brasil inteiro. Você lembra que ele mudou? Porque inicialmente eram apenas 50 vagas, ele aumentou para 100 vagas. No início eram somente 15 estados, agora ele contemplou todos os estados. Então ele não vai aguentar, vamos dizer, a pressão. Ele não vai aguentar a pressão. E a impressão que me dá é o seguinte, olha a ratoeira que ele nos criou. Enquanto a gente fica discutindo essa questão de adia ou não o Enem, a gente não toca no principal, no essencial. Cadê o projeto educacional desse governo? Onde é que estão as propostas para o ensino superior? Como é que estão as nossas universidades públicas? Como é que estão as verbas, os recursos para as nossas universidades públicas? Ou seja, nesse período de isolamento social, de pandemia, nossas universidades públicas estão funcionando a contento, estão tendo aulas remotas, porque não pode parar, você não pode parar. Nós não sabemos até quando isso vai, tá certo, predominar. Então, nós temos que dotar as nossas universidades de mecanismos que nos levem a dançar conforme a música. Não podemos estar juntos, mas nós podemos estar através vamos dizer, da internet, das redes sociais, das aulas remotas, desde que todos os alunos, tá certo, tenham o quê? Igualdade. Inclusive, professor Hélio e professor Hernani, as universidades públicas que têm sido tão maltratadas pelo governo federal, que tirou verbas das pesquisas, que tirou verbas do custeio das universidades, que nesse 500 dias de governo, nós tivemos pelo menos aí uns 300 dias ou mais em que os recursos das universidades ficaram sobrestados, né, ficaram paralisados. Agora são as universidades que começam a dar resposta para a crise, a oferecer soluções para a crise do coronavírus, como aqui em Parnaíba, a UFDPAR, onde nós temos pesquisadores que desenvolveram um respirador mecânico que já está sendo, inclusive,
fazendo parte do programa do governo do estado do Piauí para o enfrentamento da crise aqui no estado do Piauí. Ou seja, é a universidade pública, aquela mais espezinhada, aquela mais maltratada pelo governo, que no final das contas é quem oferece soluções para problemas que são problemas de toda a sociedade e que o governo é que deveria estar na ponta, no começo, na frente, tentando encontrar essas soluções. Professor Hernani, o senhor está muito calado. Não, mas é isso mesmo, né? Porque o Hector tem essa verve aí da questão da educação pública. Mas, assim, na verdade, existe um padrão, né, nesse governo, que é assim, ele pega a pessoa, coloca num cargo, e simplesmente a pessoa detona o cargo. Então, você pega o rapaz, bota lá no Zumbi dos Palmares, né, na fundação, e ele vai dizer que ainda bem que os escravos, os escravizados, foram escravizados porque vieram para o Brasil. De outra maneira, os escravos não teriam conhecido o Brasil. Ao mesmo tempo, ele diz que Zumbi de Palmares não representa em nada os afrodescendentes, que considera a Lei Áurea como sendo a lei que... Enfim, essas baboseiras. Aí você pega um Guedes na economia e, em plena pandemia, o cara pega 1 trilhão e 200 bilhões e joga logo nos bancos. Depois vai dizer que no máximo daria para R$200. É a oposição que vai tentar conseguir subir para 600. Aí, na hora de entregar o dinheiro nas pessoas, é um pandemônio. A moça tem que provar que está viva, a criança de 3 meses tem que ter um atestado lá de que está vivo. Quer dizer, é um governo que não governa, né? A sensação que a gente tem é essa. É um desgoverno. Assim como temos agora a ideia de pós-verdade, a gente também tem uma ideia de pós-governo. Quer dizer, ele está aí para não governar, para desgovernar. E nessa brincadeira maldosa, ele vai desmantelando, eu tenho visto algumas opiniões, ele iria desmantelando não a democracia, mas a república, a res pública. Então, tem as interferências, a coisa pública, a res pública. Então, a proporção que eu tenho um gaiato na educação, fazendo gracinha, imitando a pronúncia dos japoneses, usando um personagem de história em quadrinho, colocando isso no Twitter, cujo o cônsul da China teve acesso. Quer dizer, aí você vai para o do meio ambiente, o cara está na justiça, estimula as fogueiras na Amazônia, né? Tudo pegando fogo. Você teve agora na Amazônia pessoas que estavam tentando parar lá uns garimpeiros, aí chega a polícia e prende esses caras. Quer dizer, o pessoal do IBAMA foi colocado para fora. Eu estava aqui pensando numa HQ, numa história em quadrinho que eu li quando era adolescente, que era o universo paralelo. Então, aqui você tinha os heróis, Batman, Super-Homem e tudo mais, e no universo paralelo, você tinha os super-vilões. Então, para o Homem-Aranha, havia o anti-Homem-Aranha, e assim por diante. Então, é como se fosse um governo paralelo, além de uma negação total da realidade. As pessoas são colocadas nos cargos de decisão, de poder, para ou não fazer nada ou desfazer. O Elton falando aí da questão da universidade, né, da universidade pública. Olha, eu tive sorte de fazer uma universidade pública e com toda a precariedade que às vezes havia, tudo mais, mas assim, o fato de você, com um colega, atravessar, sair de uma sala de aula conversando, atravessar toda a extensão da universidade, lá para o RU, para almoçar, você conversando ali. Um menino que hoje em dia entra numa faculdade, ele não tem isso. Não tem esse despojamento, essa delicadeza do espaço universitário, não só dentro, mas também fora de sala de aula. Lá a gente tinha um DCE atuante demais, né? Por exemplo, os meninos aguerridos, os concursos de música,
Eu vi no dia que o Roraima ganhou um concurso de música, por exemplo, né? O grande Roraima e tudo mais, o Fifi e tudo mais. Então, assim, a gente falou da educação porque eu fui tocado, mas se você for olhar, esse padrão de 10 compromissos, ele é generalizado. Aparece em todas as secretarias, em todas as zonas de decisão. E aí você está ali colado com a educação, a questão da cultura, né? Quando você vê a Regina Duarte fazendo aquela coisa horrorosa, a apresentação, quando ela foi empossada, e a entrevista que ela deu. Quer dizer, é estarrecedor. O rapaz chama a atenção, mas senhora, naquela época, ela canta aquela música lá, o fanista, o rapaz chama a atenção, que naquela época tinha repressão, tortura, e ela apela assim do nada, né? Então, realmente, às vezes a gente fica assim, achando que é uma coisa que... Como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que isso pode chegar a esse ponto? Mas o professor Hélio tem razão. Eu acho que as forças elas não estão paradas, há uma atuação, os movimentos começam a se rearticular, os adolescentes, os jovens. Eu não sou muito fã desse pessoal assim, de youtuber, mas agora teve aquele Felipe Neto, que foi no Roda Viva, eu nem assisti, e não aceito o pedido de desculpa dele, não, para deixar bem claro. Mas, de qualquer modo, é interessante, porque ele pareceu assim, meio sincero, e fez um meia-culpa. Para nós, não, nós somos assim, já cavalos velhos, a gente fica com o pé atrás. Mas imagina, ele tem 5 milhões de seguidores, e de repente aquele seguidor que viu o cara muito assim, fazia aquela, né, meia-culpa, tem algum efeito psicológico. E não é o primeiro, não. Então, a gente que é professor tem essa capacidade de sempre estar lidando com o jovem, sabendo o que está rolando, sabendo quais são os papos, quais são os assuntos. E, de repente, ter uma voz discordante, mostrando outros ângulos da questão, eu vejo como professor, como promissor. Como professor, eu vejo como promissor. Eu acho legal isso que você falou, já tirando sobre o Felipe Neto. Eu gostei muito do Minha Culpa dele, tá entendendo? Aceito, porque ele ainda porque é um jovem que está crescendo, está amadurecendo, tá entendendo? Que não viveu tudo aquilo que nós já vivemos. E se a gente for observar, muita gente entrou naquela onda de ódio ao PT, de ódio às conquistas sociais, à esquerda, de um modo geral. Você vê que até hoje nós estamos vivendo essa paranoia do comunismo. Olha que loucura. Quando você observa alguém falando que Moro é comunista, que a Globo é comunista, que o Papa é comunista, quer dizer, quem se opõe a eles é taxado automaticamente de comunista. Ou seja, quem quer uma vida melhor, mais digna, mais igual, mais humana, mais solidária, é taxado logo de comunista. Eu acho que nessa coisa aí, o Jesus Cristo, está entendendo, é comunista, porque Jesus dividiu os pães. Então, na ótica deles, não pode haver divisão de pães. Muito pelo contrário, tem que haver a concentração de pães nas mãos de poucos, não é? Então, foi uma onda criada, foi um sentimento criado. Basta ver que todos os meios de comunicação, né, tendo à frente a Globo, né, quer dizer, alimentava esse ódio diariamente. Então, ódio é uma coisa que se planta nas pessoas. E as pessoas, principalmente quando você tem um pouquinho de sensibilidade, elas podem dar marcha ré, elas podem, olha, eu estava sendo manobrado, eu estava sendo manipulado, tá entendendo? Não é por aí, não. Porque eu acho que nesses momentos de embate, as pessoas crescem. É muito bacana isso daí, as pessoas crescem politicamente, no embate mesmo, não é na harmonia. Que foi uma coisa que faltou da nossa parte, até mesmo enquanto professores, educadores,
da gente levar essa discussão para a sala de aula. Você vê que quando eles falam que a Terra é plana, o professor de geografia deve estar plana, como assim? Quer dizer, tu não vai levar essa coisa para a sala de aula e desmistificar isso daí, ou então que o nazismo foi um movimento de esquerda. Que loucura é essa? Você estranha professores de geografia, professores de história defendendo, vamos dizer, essas figuras horrendas, essas figuras, tá entendendo, absurdas, não é? Porque, mas lá tinha socialismo, ou não sei o quê. Pelo amor de Deus, você com um pouquinho de discernimento e sem partidarizar coisas, sem ideologizar as coisas, você percebe que um dos países mais castigados na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, a ex-União Soviética. Foi praticamente o país, a nação que mais perdeu pessoas. Tá entendendo? E a União Soviética, há que se dizer uma coisa, ela praticamente foi abandonada por todos os outros países, porque os países capitalistas queriam a destruição da União Soviética, queriam. Tá certo? O nazismo é fruto um pouco do próprio capitalismo. O capitalismo é que alimentou o nazismo, não é? Então, deixaram a União Soviética sozinha. Ela teve que se virar e dar conta. E a derrota dos nazistas começa ali na Rússia. Não foi lá no dia D, de Hollywood, né? Com a Inglaterra. Foram importantes, foram muito importantes essa derrota, né? Mas a derrota começa lá na União Soviética. Eles pegaram um povo que tem tradição de luta, que sabe, vamos dizer, defender, não é? Os intelectuais foram perseguidos, os livros, na época do nazismo, foram queimados. Os professores foram também perseguidos. Então, observe que nós estamos vivendo esse repeteco. É verdade. Ela se levante, porque o fascismo ele vai crescendo pouco a pouco. Se não há uma reação, e aí você citou muito bem a torcida, tá entendendo, do Corinthians, agora tem algo também lá no Rio Grande do Sul também, não é? Tem que se dar um barco nisso daí. Você vê agora eles fazendo a saudação nazista para o Bolsonaro, ex-paraquedista ou paraquedistas apaisanos. Você viu o que eles tentaram fazer aqui no Ceará? Se você pegar boa parte dos militares, se você pegar o próprio ministério do Bolsonaro, e aí eu não entendo essa lógica dele de pedir a volta dos militares, se os militares já estão no governo, já são no governo. O presidente militar, o vice-militar, a boa parte dos ministros são militares. O segundo escalão é militar. O que é que eles querem? Transformar o nosso país num grande quartel? Quer dizer, nem na época da ditadura nós tivemos tantos militares como estamos tendo agora. Então, as pessoas precisam, tá entendendo, se rebelar contra isso daí, não é? No bom sentido, pacificamente, não é? E perceber que a nossa saída não passa por essas ideias, porque elas já foram testadas no passado e não deram em nada, exceto que sofrimento, perda de milhões de vidas, né? Milhões de vidas. Eles chegam ao absurdo de negar o próprio Holocausto. Olha que coisa doida. Eles dizem que, como é que Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E, ao mesmo tempo, estão com a bandeira dos Estados Unidos, com a bandeira de Israel. Eu acho que estão maculando as cores da nossa bandeira. Você fica até assim, porra. Se a nossa bandeira simbolizar realmente isso daí, a discriminação, a marginalização, a milícia, entendeu? A roubalheira, quer dizer, é isso que nós queremos para o nosso país, o entreguismo, entregando as nossas riquezas, as nossas estatais, é isso daí que nós queremos para o nosso país? É claro que não. Então, houve uma fraude eleitoral. A eleição do Bolsonaro foi uma grande fraude, que, vamos dizer,
que contribuiu muito a grande imprensa, daí eu gostar do meia-culpa do Felipe Neto, né? Porque eu queria que os grandes da imprensa fizessem a mesma coisa. Os jornalistas, alguns estão fazendo também, não é? Alguns já estão fazendo. O Neumann, por exemplo, né? O Azevedo. Muitos estão acordando, estão despertando, né? A Miriam Leitão. Você não acredita, será que no Brasil nós temos essa quantidade de fascistas da extrema-direita? E é claro que nós tínhamos, só que eles estavam incubados aí, estavam vivendo na clandestinidade. Mas isso tudo é fruto do Trump. Não vamos esquecer do Trump, que o Trump é que atiçou esses grupos de extrema-direita no mundo inteiro. Não é só no Brasil. Você vê que a própria posição do Trump em relação ao coronavírus era o mesmo. Depois é que ele deu uma recuada, porque a coisa, em plena eleição, que lá nos Estados Unidos... campanha eleitoral agora, né? Ano eleitoral, ele teve que recuar um pouco. E aí o Bolsonaro ficou praticamente sozinho a ver navios com essa subserviência dele, né? Mas eu acho que está sendo um momento de grande aprendizado para quem quiser aprender, para quem quiser tirar lições. Quem tiver olhos e ouvidos, né? Exatamente. Que não é com esse pessoal aí que nosso país vai avançar e ter mais justiça e ter mais igualdade social. Muito pelo contrário. Verdade. E o Felipe Neto falou uma coisa interessante, que eu soube assim, de resgatar a bandeira brasileira, as cores brasileiras. É isso. O verde e o amarelo, né? É muito interessante, realmente. Porque aquela entrevista também que você citou da Regina Duarte, quer dizer, os artistas estão abandonados. Os escritores, os artistas de um modo geral. Você vê que os artistas que morreram não mereceram nenhuma nota oficial. Da Secretaria. Primeiro, reduziram o Ministério da Cultura a uma simples secretaria. Hoje está subordinado ao Ministério do Turismo, se eu não me engano. Não é isso, cara? Ao Ministério do Turismo. E a dona Regina Duarte, que sempre foi... Você vê que eu já sou ressabiado com essa atriz desde a campanha do Lula. A primeira campanha do Lula, quando ela disse que tinha medo do Lula. Então, sempre foi um horror. Politicamente, foi um horror. Tá certo? A Regina Duarte. E agora ela se superou. Quer dizer, para defender o seu cargozinho, ela chegou a dar aquela entrevista horrorosa, aquela revista escandalosa, tá entendendo? Eu acho que ela tinha que ter a vergonha de falar tanta besteira, tanto absurdo como ela falou. Quer dizer, a gente percebe o despreparo dela para comandar uma pasta tão importante quanto a Secretaria de Cultura. Falta de senso de realidade. E aqui, só para fazer uma menção muito interessante, a torcida do Corinthians, alguns deles fizeram referência ao Sócrates. Aí, quando você olha um pouquinho da história, você vai bater na democracia corintiana. Democracia corintiana. Isso é lindo, né? Quer dizer, o cara plantou lá atrás, tudo mais. É o Sócrates, o Casa Grande, que está aí, tá certo, em plena atividade, né? Bonito isso aí, bonito. E eu acho que seria bom também, cara, para a gente tocar nessa coisa dessas igrejas pentecostais, desses pastores que vendem milagres, que usam a boa-fé do nosso povo. Por que eles não criam uma vacina, um remédio aí rapidinho? Eles que curam tudo, que metem a mão no bolso das pessoas humildes, né, usando da fé dessas pessoas, né? Por que eles não criam um remédio aí para dar conta do coronavírus, né? Eu acho que está no momento da gente questionar também o papel do Silas Malafaia, tá entendendo? Do Edir Macedo, de todo esse pessoal, tá entendendo? Que diz que segue vamos dizer, os ensinamentos de Jesus, mas Jesus pregava o que? A humildade, a simplicidade e a pobreza. Ele é filho de família pobre, de um carpinteiro, olha lá, e de uma dona de casa. Maria era uma dona de casa. E esses caras vivem na opulência, vivem no luxo, vivem na riqueza. Quer dizer,
que se nós eu acho que até mesmo desenvolvermos um trabalho junto a esse setor, a esse segmento, nós não vamos superar isso não, hein? É porque a gente percebe, professor Hélito, que os eleitores que têm uma relação também com as igrejas, eles têm uma obediência cega aos seus líderes político-religiosos, ao ponto de não aceitarem nenhum tipo de questionamento em relação aos procedimentos do presidente da República. É como se o presidente da República fosse uma pessoa ungida, não é? Uma pessoa que fosse, digamos, apontada por Deus para uma missão e que nada poderia, mesmo que ele fizesse algum tipo de coisa errada, isso não seria motivo, não seria razão para ele ser questionado, não é? O que me preocupa é isso, o que me preocupa é essa cegueira, o que me preocupa é essa visão encegueirada da política nesse momento. Pessoas que não aceitam analisar, de verificar e examinar as condutas do presidente da República e dos seus auxiliares do ponto de vista realmente republicano, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, até mesmo do ponto de vista humanitário. São questões que me deixam bastante preocupado, exatamente essa visão cega, essa visão de não aceitar questionamentos e de não aceitar que eles mesmos façam exames a respeito dessas condutas. A notícia boa aí, parece que em alguns países, não sei se é verdadeiro, Carvalho, é que essas igrejas estão começando a ser expulsas. Eu particularmente estou começando a perceber que algumas delas são verdadeiras fraudes, né? Eu particularmente, professor, eu defendo que a liberdade religiosa seja um direito inalienável, que seja algo realmente um direito que não deva ser colocado em risco. Porque isso daí eu concordo plenamente, tá certo? É isso daí. Agora, você observa que muitas dessas igrejas que pregam isso, essa liberdade, elas são intolerantes em relação às religiões de matriz, tá certo, africana. Olha que absurdo. Eu não sei se vocês lembram, quem garantiu essa liberdade de culto no Brasil foi Jorge Amado. Olha, Jorge Amado, que era um deputado federal constituinte naquela época, e um comunista, portanto, um ateu. E foi ele, enquanto deputado constituinte, que garantiu o direito de liberdade de culto no Brasil. Olha que coisa bacana isso aí. Ou seja, a liberdade no sentido de deixar com que todos, né? Com que todos... Bahia de todos os santos. O Jatirano Bahia de todos os santos. Beleza, Jatirano. Estou relendo. Então, assim, a liberdade... Ganhei de uma amiga alemã, fã do Jorge Amado. A liberdade religiosa no sentido amplo mesmo, né? No sentido da laicidade, do Estado laico, em que todos, mas todos, e que não exista privilégios para essa ou aquela religião se impor utilizando o aparato estatal. É nisso aí que está errado, é utilizar o aparato estatal. Porque no momento em que uma religião utiliza o aparato estatal, está o quê? Está dando margem para que outra religião, em outro momento político, quando aquela outra religião tiver um presidente, ela também se utilize do mesmo meio. Né? O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aí um cabo de guerra de religiões. Um cabo de guerra, né? De pessoas querendo adquirir cada vez mais adeptos, fazer proselitismo político por meio da estrutura estatal. Então, o que eu acho que eu defendo? Concordo plenamente com você. As religiões têm que ter liberdade, mas é liberdade ampla para se expandir, para pregar o evangelho, para levar realmente a palavra de Cristo aos lugares mais difíceis, aos lugares mais complicados,
sem, no entanto, desrespeitar o direito que tem as outras religiões de também participarem desse espaço. Como também o direito de serem questionadas, não é? Com certeza. Eu acho que o grande problema das igrejas, de um modo geral, elas estarem centradas em dogmas. Isso é muito ruim, porque a própria fé, ela não tem nada a ver com o dogmatismo. Ou seja, o que nos faz diferente dos outros animais é essa nossa capacidade em questionar, em duvidar, em ter incertezas. Eu acho que isso daí que é bacana. Eu sou cristão, né? Sou batizado, não é? Tá bom? Mas eu tenho os meus questionamentos em relação a alguns dogmas da Igreja Católica, algumas ações. Eu acho que o Papa Francisco me reaproximou da Igreja, eu estava muito descrente dela, das suas posturas, das suas ações, não é? E ele me fez essa reaproximação. Mas, por exemplo, essa postura da Igreja Católica em não aceitar a adoção de métodos contraceptivos, isso é um contrassenso, é um absurdo nos dias atuais, não tem cabimento nenhum. Como outras posturas também, né? Eu acho que o próprio caso aí da pedofilia, que maculou um pouco a imagem da Igreja Católica, foi e deveria ser combatida com mais firmeza, não é? E, vamos dizer, a própria postura da Igreja em relação a alguns momentos históricos do nosso país, como em relação à escravidão, como em relação ao tratamento dado aos nossos índios, não é? Nós falamos de nazismo na Segunda Guerra Mundial, a própria postura que a Igreja teve durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é defender essa liberdade de culto, de religião, né, mas ao mesmo tempo que não se sobrepõe ao nosso direito, enquanto fiéis, de questionar, tá entendendo, algumas imposturas, não é? E isso eu observo movimentos sendo criados dentro dessas próprias igrejas, pessoas mais esclarecidas, mais lúcidas, começando a questionar determinadas posturas e defesas de seus líderes. Com certeza. É isso aí, professor Hernani? Não, mas é isso mesmo, porque, por exemplo, a questão do dogma, né, a pessoa pega o que está lá colocado ao pé da letra, e se você pegar a cultura judaico-cristã de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, é um salto imenso do ponto de vista do corte temporal. Agora, também assim, a proporção que você tem, tudo que foi colocado aqui, esse neopentecostalismo radical e tudo mais, que bom também que a gente encontra pessoas de todas as religiões com um espírito mais aberto. Concordo com o professor Wellington, quando o Papa João Paulo, lá no passado, teve algumas posturas assim e tudo mais, o Ratzinger também, mas aí vem o Francisco, né, com a sua visão de alguém que morou em comunidades, de uma certa maneira, de um Cristo que está aqui, do Emmanuel, né, entre nós, e eu tenho por ele toda a admiração, né, é um latino-americano, tudo mais, e nessa época de pandemia, tem sido uma das vozes mais contundentes, que pede que você lá faça as horas, não esqueça do gel, de usar máscara, porque é um homem que sabe da sua... Ele é um porta-voz para milhões de pessoas. Então, quando você tem um uso bom dessa visibilidade. Eu, assim, achava que no século XXI, essas questões religiosas, elas fossem ficar no segundo plano, né? É como se estivesse tudo mais ou menos resolvido. De repente, a coisa deu uma guinada, e hoje em dia a gente chega até a pensar, assim, no Brasil você tem assim, um fio teocrático, né? É como se fosse ali um meandro teocrático
penetrando ali no poder, ou melhor dizendo, sendo urdido no poder. Então, é muito importante, realmente, que se discuta isso, né? Eu acho que a religião tem esse âmbito do pessoal. Na verdade, eu mesmo acredito muito mais numa religiosidade, certo? Para o fato de que essa coisa chamada vida e chamada universo, ela não contém uma explicação. Toda explicação sobre ela, tem um limite, né? Então, você veja assim, hoje em dia você tem os grandes físicos quânticos, enquanto pessoa, ele tem uma certa vivência diante do ato de se espantar com as coisas do mundo, e, ao mesmo tempo, lá o cara fazendo a matemática, Schrödinger e tudo mais, essa coisa hipercomplexa. Porque realmente é isso. Eu acho que o ser humano é incontida, né? Ela está ali meio sempre sendo urdido, sempre desconfiado, e é bom, sempre com o dedinho de fora, de onde quer que seja, para você ter uma ideia melhor da... De novo, eu acredito que com todo esse calmo aí, a gente vai ter um bom... Nós temos um país, nós vivemos num país... que o Hernani falou aí do Papa, eu gostaria de sugerir que o pessoal visse o filme, assistisse ao filme Dois Papas, né, que é um filme muito interessante, disponível na Netflix, não é? Então, acho que vale a pena, porque retratou os dois muito bem, principalmente o Papa Francisco. A gente percebe, não é? O que me chamou muita atenção nesse filme é que é uma figura mais humana, né? Uma pessoa que tem um contato mais próximo com os mais humildes, né? E, ao mesmo tempo, a postura que ele teve lá na Argentina, não é? Quer dizer, me chamou a atenção que ele não é uma pessoa tão querida na Argentina, pelo fato de não ter se posicionado devidamente na época da ditadura argentina, né? Chegou a perder amigos, amigas, né? Então foi uma parte muito dolorosa ali. O diálogo entre os dois também muito forte, né? Porque são duas figuras diametralmente opostas, né? De pensamentos distintos, mas que conseguiram superar as suas divergências, não é? Em nome da igreja, em nome de todo esse trabalho mundial. É isso aí. Bom, eu queria, nesse momento aqui, conduzir para o final da nossa live, e eu queria que a gente terminasse essa live de uma forma bem soft, bem light, né? E eu queria, nesse momento, sugerir que o professor Elton Soares e o professor Hernani Jatirana, que são grandes escritores, que são literatos, que são professores, que a gente fizesse aqui alguma coisa mais literária, né? O que você trouxe aí, professor Hernani? Rapaz, por coincidência, eu tive aqui vendo ontem um texto do Vladimir Mayakovsky, que o Caetano musicou e a Gal cantou. Então é um negócio... Legal. Eu poderia ler, eu vou ler todo, é um pouco grande, mas sempre o Mayakovsky é um poeta visto em momentos como esse, porque ele tem uma verve cortante, ele tem uma radicalidade poética. Então, ele escreveu O Amor, que é um poema dos anos 20. Um dia, quem sabe, ela, que também gostava de bichos, apareça numa alameda de Zou, sorridente, tal como agora está no retrato sobre a mesa. Ela é tão bela que, por certo, hão de ressuscitá-la. Vosso 30º século ultrapassará o exame de 1000 nadas, que dilaceravam o coração. Então, de todo amor não terminado, seremos pagos, em inumeráveis noites de estrelas. Ressuscita-me, nem que seja só porque te esperava, como um poeta. Surdo cotidiano, ressuscita-me, nem que seja só por isso. Ressuscita-me. Quero viver até o fim o que me cabe.
para que o amor não seja mais escravo de casamentos, salários, para que não maldizemos os leitos, saltando o amor se vá pelo universo inteiro, para que o dia que o sofrimento degrada não vos seja chorado, mendigado, e que, no primeiro apelo, camaradas, atenta-se, volte a terra inteira, para viver livre dos nichos das casas, para que, doravante, a família seja o pai, a mãe, pelo menos, a terra. Vladimir Mayakovsky, 1893, 1930. Maravilha, muito bom. Professor Hélito, a palavra... E sobre, assim, a gente tem feito algumas coisas... Continua o Hernani. Prossiga, Hernani. Não, assim, sobre livros, um prontinho na gráfica chamado Debaixo da Figueira do Meu Avô, que era para ser lançado agora, para eu ver minha mãe, que vai ser lá para setembro, enfim. É um livro que fala ele se chama Debaixo da Figueira do Meu Avô. Meu avô foi juiz numa ruazinha chamada Jocó Uchoa, que agora é rua de comércio, mas então, na época, era uma rua, casa de famílias, e a gente ia para lá, e havia uma bela figueira, e meu avô era um intelectual, um homem que comprava todo mês 5, 3, 4 livros de Rio de Janeiro, aquele negócio todo. E ele lia os livros à noite, à tardinha, e à noite a gente ia lá para tomar café, comer coisas gostosas, e toda a vizinhança. E ele sentava assim numa cadeira de balanço, bonita, assim, era um homem bonita. Então, ele era chamado Epifânio Jatirana, eu moro na rua com o nome dele, e o apelido dele era Bidoca. E aí, nessa rua, é como se fosse uma zona de exclusão, era o pessoal de baixo, e de um lado para o outro, o pessoal de cima. E na época de campanha política, quem era de um lado não conseguia passar para o outro, ou passava com muita angústia, coisa desse tipo assim. Então, debaixo da figueira do meu avô, está aí no prelo. Obrigado. É isso aí. Para quem está chegando agora no final da nossa live, nós estamos conversando com o professor Hernani Jatirana, de Pedro II, e com o professor Wellington Soares, de Teresina. E aí, professor, o que o senhor trouxe aí para a gente? Olha, eu gostaria de encerrar recitando um poema do Drummond, que é um poeta de minha preferência. Esse poema se chama Canção Amiga, que foi musicado pelo Milton Nascimento. Ambos mineiros, não é? Então, ele dizia assim: eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo, e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas, formam só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Então, essa última estrofe eu acho, assim, de uma beleza, tá certo, imensa, não é? Eu preparo uma canção que faça acordar os homens da sua estupidez, da sua ignorância, né? E adormecer as crianças, não é? Então, dizer que foi um prazer participar dessa live aí com vocês, dois amigos queridos, não é? E que estou aí com um livrozinho também no prelo, né? Já no ponto de lançar, um livro de contozinhos curtos, né? Cada conto só tem um parágrafo, cada parágrafo só tem 10 linhas. E o nome do conto é Tesão na Geladeira. Um abraço para vocês. Aqui a minha bateria está praticamente acabando. Ok. Muito obrigado, professor Hernani, professor Wellington. Eu queria também, aqui encerrando, homenagear um amigo aqui de Parnaíba, o professor José Luiz de Carvalho, jornalista José Luiz de Carvalho, um amigo querido aqui, com quem eu já tive um jornal aqui em Parnaíba, o jornal Correio do Povo. E eu queria ler aqui um poema do José Luiz de Carvalho. José Luiz. Pássaro na gaiola. Sou um pássaro na gaiola. Meu canto é triste, mas meu pensamento voa alto e distante.
muito além das minhas asas, muito além das minhas pernas. Na tristeza do meu gorjeio, canto a liberdade, canto a justiça, canto a fraternidade. Na solidão desta gaiola, reflito com o silêncio a límpida consciência do meu eu. Ok? José Luiz de Carvalho, meu amigo de Parnaíba. Beleza. Queria agradecer também aqui várias pessoas que passaram pela nossa live, como a Selma Alves, o Raimundo João da Silva, o Ricardo Linhares, o Márcio Mário Gomes, a Nalvinha, o Valderi Pereira, o Antônio Alves Cardoso, meu amigo Antônio Alves Cardoso, ex-vereador de Parnaíba. Agradecer também a Hermine Silva, o Wanderson Fernandes, a Isabel Souza Cruz, o Antônio Maria Jesus, o Elcio Ferreira, o Pedro Monteiro, o Fernando Cardoso, a Simone Viana Uchoa, o Pedro Monteiro, o José Edmar Leitão, a Isabel Souza Cruz, que são pessoas que deixaram comentários aqui na nossa live. A gente agradece tanto a eles, quanto agradece a todos aqueles que nos assistiram. O Diogo José, que eu estou vendo também, Diogo José, né? O João José. Diogo José e Aline Silva também. Isso, o Diogo José. Para ninguém ficar com ciúme da. Opa, muito obrigado por ter lembrado do Diogo. O Diogo é um amigo também. Anderson Fernandes. Eu gostaria de mandar uns abraços aí também. Bora lá. Zé Hamilton, que é aniversário hoje, foi recentemente. Foi ontem aniversário do Zé Hamilton. Dar um abração para ele, uma pessoa de quem eu gosto muito. Alcenor Candeira, nosso poeta. Mandar aí também um abraço para o Teófilo Lima, nosso grande cantor, o Ítalo, nosso contista, né? Tanta gente querida aí na cidade de Parnaíba. É isso aí. Eu queria dizer, professor Hélio, que... o pessoal do Coletivo de P2, eu não disse não. Coletivo P2, que é o meu grupo, é um pessoal muito bom, os saraus. Todo mês um sarau. A gente está acumulando. Nossa Senhora da Conceição, no final do ano, faremos um grande sarau. Okay. Eu quero mandar um abraço para eles também, hein, Jaquirana? Eu quero mandar um abraço também aí para eles aí. Isso, você até porque conheci o pessoal, vocês fazem também aí, viu? Maravilhoso, né? Isso. E me coloca à disposição de vocês quando quiserem, viu? Professor Hernani, qualquer dia estarei em Pedro II para conhecer pessoalmente. É um prazer, bem-vindo aqui na Toca da Plena. Das redes sociais. Um bom vinho, uma boa. Irei ali. Pedro II. Com certeza. Mandar um abraço também para a Soraya Castelo Branco. Tá certo? Um abração aí para nossa cantora, linda, maravilhosa. Professor, um abraço também para todo o pessoal lá da Fundação Quixote, né? Abraço para a Edilva, para a Lana, enfim, abraço para todos, todo aquele pessoal da Fundação Quixote que tem trabalhado todos os anos. Cássio Gomes, fundamental. Exatamente. Um abraço, professores. Então, muito obrigado, professor Wellington, professor Hernani Jatirana. Foi um prazer e alegria, uma satisfação muito grande. Eu me sinto muito honrado em vocês terem aceitado o meu convite para ficarmos aqui durante 1 hora e 38 minutos conversando, dialogando e também tendo audiência qualificada de todas essas pessoas que nos acompanharam durante algum momento da live ou durante toda a live. Muito obrigado a todos vocês, ok? Eu agradeço. Um abraço grande para você, Carvalho, tá certo? Obrigado, grande abraço para você, meu filho. Estou abraço, Hernani. Abraço. Abraço, Hernani. Abraço, professor Hélio. Abraço. Até logo. Obrigado. É isso aí, pessoal. Nós encerramos por aqui a nossa live. Aqui no meu perfil pessoal. Hoje convidamos o professor Wellington Soares e o professor Hernani Jatirana, o professor Wellington lá de Teresina e o professor Hernani de Pedro II, essa cidade maravilhosa aqui perto de Piripiri e, portanto, aqui perto de Parnaíba. Ok? Eu fico por aqui. Até a nossa próxima oportunidade.